Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tere Tecnológica, um podcast do Campus Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E hoje é dia de falar sobre pesquisa aqui no Tere Tecnológica. A gente vai conversar com o professor Gustavo Gidrão, formado pela Escola de Engenharia de São Carlos, a ESC, da USP, da Universidade de São Paulo, fez o mestrado na USP e o doutorado também na USP. Hoje é responsável pela formação de engenheiros civis e engenheiras civis e mestres também pelo programa de pós-graduação em engenharia civil da UTFPR de Pato Branco. O, o nosso convidado é especialista na área de estruturas e vai falar hoje sobre como que a pesquisa tem se desenvolvido aqui no campus e principalmente tem atuado na formação dos nossos profissionais. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Luan. Obrigado pela oportunidade, assim. Eu já falei isso várias vezes para você, pessoalmente, mas agora aqui, né? Parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que é muito importante isso. A gente quebra um pouco, né, os muros da universidade também, falando, expondo as nossas pesquisas, as nossas extensões. E, obviamente, né, os nossos alunos assistindo, nossos futuros egressos, eles aprendem, né, também de uma outra forma que não seja na sala de aula, né? Qual a importância do que você faz no laboratório, Gustavo? Como que isso impacta a sociedade como um todo? A importância disso não só na formação, mas para a sociedade hoje, como que ela se traduz, né, no dia a dia? Olha, a importância, basicamente, da pesquisa, eu vou dizer até como um todo, como o pessoal ali da Civil, né? Tanto eu, professora Jéssica, professora Laura, Rodrigo, Rúbia, Dimag, é entregar, né, o conhecimento de ponta, né, para a sociedade. Nosso grupo ele está muito na questão da investigação de cimentos de baixo carbono, concretos de ultra alto desempenho, né, que é a minha linha inicial de pesquisa, né? São concretos que você tem resistência altíssima, porosidade baixa, são materiais, peças estruturais que você pode colocar, por exemplo, numa infraestrutura de uma estrada, de uma longarina de ponte. Isso vai durar aí seus 100, 150 anos sem necessidade de reparo. Então são situações assim que o concreto tradicional ou a estrutura metálica, os nossos concorrentes não conseguem ter uma durabilidade, uma resistência frente aos impactos de durabilidade, impactos ambientais, né? E que esse concreto ele consegue ter essa capacidade. Um problema desse tipo de concreto, como eu falei para você, é a questão das pegadas de carbono, né? Um concreto tradicional, você tem aí em torno de 300 quilos por metro cúbico de cimento, né? O cimento Portland, que a gente chama. E esse concreto, ele requer muito mais cimento. Para você produzir esse tipo de concreto, você vai precisar, e aqui a gente já rodou esse tipo de concreto, aqui na UTFPR, fizemos ensaios, todos os meus ICs fazem ensaio, mestrandos, e a gente tem aí um consumo por volta de 850, 900 quilos por metro cúbico. Isso é um impacto muito grande de produção de gás carbônico, né? E a pesquisa que a gente desenvolve aqui é na descarbonização. Então, a gente está fazendo, por exemplo, otimizações de seção desses perfis de longarina, de ponte, para reduzir o impacto, né, eh, de CO2 na atmosfera para a produção desse concreto. A gente também trabalha com cimentos de baixo carbono, como o LC3, incorporando nesse concreto, né? Então a gente tenta entregar para a sociedade uma saída mais sustentável e que tenha maior durabilidade e resistência. É possível ter sustentabilidade, resistência e durabilidade. Exatamente. É uma otimização, né? Nós temos o custo, que seria, por exemplo, o custo de CO2, que vai haver intrínseco à seção transversal, né, desse material. Esse custo é em pegadas de carbono. Nós temos, por exemplo, a resistência que eu preciso ter nessa viga de ponte, por exemplo, para suportar um veículo tipo, certo? Um veículo tipo que vai passar nessa ponte, ou
carregamento de fadiga, que vai, aquela história do clipe que vai fadigando até romper, né? Então você tem uma solicitação e você tem um custo, então você procura uma sessão para otimizar, né, esse custo, para reduzir esse custo frente a essa solicitação, né, para que eu não perca as propriedades de resistência e durabilidade dessa sessão. Você falou sobre os ICs, né? Como que você acha que isso impacta na vida do estudante? IC é a iniciação científica de quem está começando, né? Como que foi para você o impacto da pesquisa quando você estava lá na tua graduação e como que você transforma isso hoje na vida dos estudantes também? Olha, Luan, a pesquisa para mim foi um achado na minha vida, porque sempre tento passar para os meus alunos, para as minhas alunas, ah, o quão bom é você poder fazer uma pesquisa, você poder sair um pouco dos livros e ver o que está escrito, que foi estudado lá por Newton, lá por Galileu, lá pelo Timoshenko, que é aplicável, né, na nossa vida. E isso a pesquisa permite, né? Ver conceitos de resistência dos materiais, ver conceitos de, enfim, de mistura de concreto, propriedades químicas. Por exemplo, um ensaio muito comum que a gente faz de durabilidade é um ensaio de pilha. Pode ser eh, análogo ao que eu, por exemplo, aprendi em Física 3, em circuitos elétricos. Então, assim, é um ambiente muito interessante para você aplicar isso. E eu digo que foi um achado para mim porque eu sou uma pessoa que sempre gostei de fuçar, de fazer as coisas desde criança. Eu sou muito assim proativo para tentar aprender as coisas. E a pesquisa eu me achei por isso. E eu acho que é interessante passar isso para os alunos, porque a gente tem uma estrutura formidável aqui, com equipamentos, e isso faz com que a formação do aluno, né, seja muito forte, de poder aplicar e chegar perto da fronteira do conhecimento, né, com esse maquinário, com esses equipamentos, com essa capacidade de pesquisa, né, que a UTFPR Guarapuava tem. Que ensaios hoje você acha que são fundamentais, ou sim, as pesquisas são fundamentais dessa formação, de desenvolver para a sociedade também bons profissionais da área de engenharia civil, né? Olha, a gente tem um cardápio de ensaios aqui muito interessante, né? Você tem, por exemplo, na parte de concreto, as prensas, que você faz ensaios de compressão, né? Por exemplo, esse concreto de ultra alto desempenho, você precisa fazer uma caracterização dele. Não adianta falar, ah, é de alto desempenho, mas você tem que romper e provar que é 10 vezes, 15 vezes mais resistente que um concreto tradicional, né? Então você tem prensas, você tem capacidade para fazer ensaios de flexão, né, para pequenas vigas. Na parte de reologia, que é eh, do, o estudo do material na fase fresca, você tem o reômetro, né, que é o que a professora Laura trabalha. Você tem capacidade aqui de fazer uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, por exemplo, com o professor Rodrigo, na parte de acústica, né, que é um Rodrigo é um cara assim das grandes referências de acústica na engenharia civil no Brasil, então ele tem todos os equipamentos para avaliar, por exemplo, o que ele fez ali no teatro, né, da acústica do teatro, como o som se dissipa. Você tem capacidade de fazer simulação numérica, né, também, que não é só no laboratório, mas você simula uma condição de laboratório para você validar um material, para você projetar esse material, né? A gente não tem dinheiro para fazer, por exemplo, um ensaio numa ponte, numa situação de estrutura real. Então, o que que a gente faz? A gente calibra esse material num corpo de prova e expande a análise para uma ponte, para uma situação da vida real. Assim, você tem muitos equipamentos, muitas expertises, né, no campus. Isso eu estou falando só de engenharia civil, né? Ainda tem arquitetura, tem mecatrônica, tem mecânica, tem TSI, assim, que são outros universos, né, que a- a- afirmo sem nenhuma dúvida, devem ter muita expertise, muita matéria cinzenta ali envolvida, né? Sim.
E uma questão interessante é que hoje nós temos pesquisas sendo desenvolvidas aqui, publicadas em periódicos do mundo todo, né? O que que isso significa também para o reconhecimento do curso, dos programas de pós-graduação, da instituição e até mesmo para que a gente possa mostrar para a sociedade, né, os resultados dessas pesquisas publicadas internacionalmente, né? Olha, as publicações, eu não vejo assim como um índice. Eu vejo como assim, poxa, o professor está na fronteira do conhecimento, ele está brigando para adquirir mais conhecimento, ele está brigando, entre aspas, com os maiores grupos de pesquisa lá fora e a gente está numa cidade de 200 mil habitantes, né? Então eu vejo até com muito orgulho, né? Nós, como uma instituição 10 anos, né? A gente ter já pares, 15 anos, professores que estão brigando, né, com fortes grupos de pesquisa, né? Talvez a gente não saiba onde é o nosso lugar, né? Mas a gente está conseguindo, né? Tanto na questão de editais, artigos, de alunos que a gente vai mandar para fora. O Sidney está ali também, vai para Portugal passar uma temporada lá em Coimbra com o professor Alfredo, que é uma das maiores autoridades em madeira engenheirada, né? Então, assim, a gente conseguir trazer isso para Guarapuava, essa realidade nova, é muito gratificante, assim, para a sociedade. Eu acho que isso é importante também, né? O polo de formação de recursos humanos que está sendo feito aqui. E atrai recursos também para a própria instituição por meio dos editais, né? Exatamente. Não só pelos editais, mas também pelas emendas parlamentares, eh, e principalmente pelos editais, né? Universal, que a gente ganhou, acho que faz 2 anos, os editais da Fundação Araucária, o NAP Udtec, NAP Zero Carbono também, as emendas parlamentares que a gente consegue comprar equipamentos para pesquisa. Então, assim, você tem uma boa massa cinzenta no campus que eu acho que é importante, né? E isso, obviamente, e indiretamente, faz com que o professor afunde mais no conhecimento, tenha mais gabarito, bagagem para passar, né, mais informações para os alunos, né? É possível falar que hoje o campus Guarapuava oferece uma pesquisa de ponta na área do cimento zero carbono, né? Ou seja, nós somos referências hoje aqui nesse sentido, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. E não só, mas na questão de acústica, na questão de reologia do concreto, de concreto de ultra alto desempenho, a gente tá assim, a gente tá na briga, sabe? A gente tá conseguindo fazer algum barulho. O que que você falaria hoje para o estudante que está pensando em escolher a universidade, está pensando para onde ir muitas vezes e está entre engenharia civil, está entre outro curso, para falar para esse estudante que venha para a instituição, né? Olha, eu diria que assim, você você vai encontrar uma instituição viva, uma instituição jovem, com professores que estão pesquisando bastante, mas isso também não é só o principal. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo que eu tenho duas skins, né? A skin do engenheiro e a skin do pesquisador, né? Que eu vou dar aula com a skin do engenheiro. Porque a gente tem também uma bagagem técnica da prática boa, né? Você tem professores com muita bagagem técnica que aliam isso à parte de pesquisa. Então, eu acho que existe esses dois pontos, né, que não são concorrentes entre si, pelo contrário, um complementa o outro. Então, às vezes, o que você aprende com um professor que é mais técnico na sala de aula, você aplica na sua IC, na sua pesquisa. Então, acho que é esse ambiente meio, chega a ser até um pouco caótico, né? De muitas ideias, de muitas experiências que eles vão viver. Eu acho que isso é importante nessa época da vida, né? Várias ideias, entrar em contato com vários projetos de extensão, de pesquisa, eh, vários perfis de colegas. Eu acho que é bem importante isso. Eu acho que aqui pode proporcionar essa variabilidade para a região.
Tem um pesquisador brasileiro da área de jornalismo, que é o Adelmo Genro Filho, que fala que se a teoria na prática é outra, tem alguma coisa errada com a teoria, porque é preciso Exato. mudar. Então, é interessante como essa dicotomia, né, entre teoria e prática, ela é cada vez mais distante, não existe, porque o que a gente faz aqui são analisar fenômenos e fazer com que esses fenômenos, né, sejam pensados, sejam trabalhados para que os estudantes possam entender os processos de alguma forma, né? Exatamente. Eu tinha um professor que falava algo muito parecido, que ele falava, se você fez o concreto, bateu e não, o resultado não bateu, quem que está errado? Ele era professor de métodos numéricos. Aí os meninos falavam assim, não, quem está errado é o experimento, né? A viga lá que você fez. Ele falou, não, é o modelo numérico que está errado, né? Não existe nada que substitua um experimento, né? Então, é isso. Eu acho, assim, que não existe nada que substitua a prática, né? O que existe é que a gente faz situações muito controladas para entender um pouco do que vai acontecer, por exemplo, numa viga de um projeto, num pilar de um grande prédio. Então, assim, eu acho que esse é o ponto, né? Não tratar em caixas separadas, né? Sim, até muitas vezes tem esse mito, né, que a universidade pública é muito tem uma bagagem teórica muito grande, mas na verdade é o contrário, né? Tem uma bagagem de experimentação muito grande, ou seja, você vai entender o processo como um todo, do início ao fim, que é o que proporciona a formação de ensino superior, né? Exatamente. E aí eu acho que o perfil dos professores é muito importante nisso, né? Também saber diferenciar a prática do que é a questão teórica e juntar isso de uma forma que seja coerente, eu acho que também é nosso papel. E eu acredito que aqui em Guarapuava a gente consegue fazer muito bem isso, né? A gente pode notar, por exemplo, o pessoal da Civil tá praticamente todo mundo contratado, trabalhando em boas posições. Então eu julgo que é um curso que vocês vão vir fazer e vai sair empregado, que eu acho que é o diferencial, né? Acho que ninguém procura uma universidade para, vou estudar na universidade que tem a melhor nota no ENAD, melhor. Não, você vai na universidade para sair bem formado, sair com um ofício. E isso aqui você com certeza vai ter. É só pesquisar aí com os colegas e vai ter, não tenha dúvida disso. Hoje a gente tem 95% de empregabilidade, né? E esses 5% ainda estão na área acadêmica. Essa ponte Estão que só vai. estudando, né? Estão trabalhando, na Não verdade, estão na área trabalhando, acadêmica, estão né? só estudando, exato. Mas é interessante que essa também é uma ponte, né? O aluno vai para a IC, sai da IC e hoje tem a possibilidade de ingressar no mestrado. Como que é esse processo, como que é essa aproximação e essa oportunidade que os estudantes têm de vir para cá e, ao mesmo tempo, quem está no mercado de trabalho procurar voltar para a área acadêmica também, para ir para o mestrado, né? Não, sobretudo, nós temos até alunos que formaram na particular e estão voltando porque vem a necessidade de fazer um mestrado, né? Ah, a pesquisa é um mosquito que quando te pica, assim, é difícil você ficar livre, né? Fatalmente, assim, a pessoa que vai para um laboratório, trabalha, né, com uma coisa experimental ou com uma modelagem numérica, eu vejo que fica muito predestinado a seguir nessa parte acadêmica, né? Então a gente tem essa oportunidade, né? Via os editais de mestrado e doutorado, né? PPGEC Pato Branco, no qual estamos eu, a professora Laura e a professora Rúbia, o PPGIT, né? Que é de inovações tecnológicas, que é a professora Jéssica, que está credenciada lá da Civil. E nós temos também em Curitiba, PPGEC Curitiba, aí com a possibilidade de mestrado e doutorado com o professor Rodrigo Skozinski, né? Então, assim, qualquer uma dessas áreas, né? Qualquer um desses professores são ótimos orientadores, estão na fronteira do conhecimento. E aí os editais saem, né, na página da UTF, na página da UTF-PR Guarapuava, e você pode se inscrever e concorrer, né? Ah, com bolsa, tem a possibilidade também de, eu quero fazer as aulas, mas eu quero ser um aluno que não vai ganhar bolsa porque eu tenho
meu rendimento de trabalho. Não tem importância, a gente também consegue trabalhar com problemas do mercado. Ah, tem um problema lá, professor, no meu escritório, eu queria estudar um novo tipo de pilar, beleza, traz, vamos resolver isso, sabe? A gente tem essa capacidade de adequar a pesquisa também à necessidade do aluno, sabe? Eu acho que isso é importante. E é interessante como acaba impactando diretamente também, não só na formação de bons profissionais e no mercado de trabalho como um todo, mas na indústria mesmo, né? Na indústria, no dia a dia, no cenário econômico de desenvolvimento que a cidade necessita. Uma influência muito grande da pesquisa e da produção da universidade nesse desenvolvimento, né? Exatamente. Nós, o Brasil como um todo está tendo uma dificuldade com encontrar eh, bons pesquisadores, formar bons pesquisadores com alunos de mestrado e doutorado. Eu, na minha visão pessoal, né? Quem sou eu para ter uma opinião na fila do pão, mas eu acredito que você também precisa adequar um pouco todas essas pesquisas à realidade da pessoa, né? O problema que ela tem ali no trabalho dela, no escritório de cálculo, na obra, o problema, a patologia que ele vê lá no prédio que ele está trabalhando, porque eu acho que essa é a saída, né? E aí sim vem tudo isso, né, por gravidade. A questão de causar realmente impacto para a sociedade, não estou falando que as outras pesquisas não têm impacto, mas eh, são pesquisas mais aplicadas, né? Que eu acho que fazem com que a procura de alunos aumente, sabe? Eu acho que é importante isso. Gustavo, muito obrigado pela entrevista. E é interessante a gente dizer, né, que hoje a universidade está de portas abertas para receber quem quiser, né, inclusive para conhecer as próprias Claro, pesquisas e se inteirar mais sobre os laboratórios da própria instituição que hoje estão de portas abertas para a sociedade. empresas também que queiram fazer ensaio, empresas que tenham um problema e falar, olha, a gente vai pagar uma bolsa para um mestrando seu resolver um problema nosso. Tudo isso é muito bem-vindo, né? A gente tem recursos humanos e a gente precisa aprender a usar, né? Eu acho que é importante. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Luan. Nós conversamos com o professor Gustavo Gidrão, professor, pesquisador do curso de Engenharia Civil aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Guarapuava. Esse foi mais um TD Tecnológica. Você pode acompanhar as nossas produções no YouTube, no Spotify e aqui no Instagram. Lembrando que o TD Tecnológica é uma produção da Ascom e do projeto de extensão TD Tecnológica, com pauta e produção e edição de Daniele Kreskiuski, André Souza, Anthony Giert e Luan Chagas. Um abraço e até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Show de bola.